Olá, meu nome é Débora e hoje eu vou apresentar o plano de negócio, o plano de marketing e o plano de comunicação do Estúdio 31, que é um estúdio de arquitetura e interiores. Bom, primeiramente, a identidade do Estúdio 31 é buscar voltar às origens da autenticidade brasileira, porém, caminhando junto ao novo, criar uma arquitetura contemporânea com as raízes brasileiras. A organização do escritório seria uma organização individual, no qual o dono é o principal responsável por todas as etapas e decisões, pensando para garantir a máxima autonomia criativa e um atendimento totalmente personalizado a cada cliente. Isso vai assegurar que a visão do estúdio seja fielmente aplicada em cada projeto. A missão é criar uma arquitetura contemporânea que resgata as raízes e os valores brasileiros, transformando espaços em ambientes únicos, autênticos e, o mais importante, é que eles contam histórias. A visão é ser referência de arquitetura que une a tradição e inovação, contribuindo para a construção de identidade arquitetônica brasileira e reconhecida globalmente. Os valores é a autenticidade, então acreditamos que a importância de valorizar e resgatar as riquezas da nossa cultura em cada projeto. A inovação é constantemente buscar novas técnicas e solução de arquitetura contemporânea e funcional. O respeito é que os projetos são desenvolvidos respeitando a história, o meio ambiente e as pessoas que vão morar lá. A colaboração é porque a gente acredita que o melhor resultado vai ser encontrado com a colaboração do cliente e o profissional. O público-alvo é um público-alvo de indivíduos e famílias que buscam ou reformar ou construir um espaço para morar. Mas não apenas isso. Procuram um lar autêntico que conte a história delas. Então, são jovens casais, jovens profissionais, famílias que desejam construir é, esse legado na sua família de ter sua identidade e não é um público que surfa em tendências. Ele tem as suas referências de arte, de história, de cultura e elas serão aplicadas ao projeto. Falando um pouco da proposta de mercado, é oferecer uma arquitetura de alto padrão que combina o aconchego, a brasilidade das nossas raízes com a funcionalidade estética e estética contemporânea. Então, ele não se limita em projetar espaço, mas criar experiências que resgatam o passado, projetam o futuro, com uma abordagem de design colaborativa. Então, entender o cliente, sua profundidade, os seus gostos e a sua personalidade. Sobre as atribuições profissionais. Então, ter três atribuições principais, que é o de projetar, então a arquitetura de edificações e a arquitetura de interiores, então o desenvolvimento de todo o projeto, projeto executivo e detalhamento de interiores. Execução, então seria o acompanhamento da execução desses projetos. E a gestão, né, que é coordenar, compatibilizar os projetos, supervisão de obra, direção e condução também, o gerenciamento disso tudo e acompanhamento da obra mesmo. As áreas de atuação, então, teria uma área principal, que seria a tradicional, né? Seria projetos de arquitetura das edificações, projeto de arquitetura de interiores e o acompanhamento da obra, e eventualmente uma consultoria especializada e um design de mobiliário, visto que o estúdio ele tem o intuito de trazer projetos singulares. Então, entende-se que o design de mobiliário singular é muito importante para isso. O Business Model Canva, então, primeiro a gente tem os principais parceiros, quem ajudaria nesse quesito. Então, são fornecedores de materiais locais, artesãos e uma rede de profissionais liberais de confiança mesmo. Então, engenheiros, paisagistas, é uma mão de obra que consegue entregar aquilo que o projeto propõe. Também umas atividades chaves, né? São a pesquisa de materiais, desenvolvimento de gestão de projetos e marketing e portfólio também do estúdio. Os recursos principais seriam o portfólio de projeto, o conhecimento técnico, referências consolidadas, visto que
quer trazer projetos tão diferentes, com tanta identidade, então é preciso que a gente tenha também referências de diversos âmbitos, diversos lugares e referências que fogem do padrão também, e o uso de softwares de design e de gestão também para todo esse escritório. Então, os valores é criar uma arquitetura que celebra a identidade brasileira, unindo tradição e inovação, para entregar lares autênticos com a história, além de um atendimento personalizado para o cliente, que a gente entende que seria muito importante nesse quesito. O relacionamento com os consumidores seria o atendimento direto e personalizado com o cliente, participando ativamente desse processo de criação. Por quê? Porque temos o objetivo de trazer um projeto com muita personalidade, né? Então não são clientes que vão ficar copiando tendências, são clientes que realmente têm as suas referências e têm a sua identidade. Então o projeto de arquitetura é justamente para abraçar isso e trazer um lar que o cliente se identifica. Então eu entendo que o cliente precisa estar muito ativo nesse processo para que ele possa ter voz e se sinta à vontade. Por isso um atendimento muito direto. Eu vou falar um pouco mais disso também no plano de comunicação e no plano de marketing. O segmento, né, desses consumidores, então um pouco do público que seria, né? Então, 3 nichos principais. Então, indivíduos e famílias que buscam esses lares autênticos, empreendedores que querem espaços comerciais que chamem a atenção por serem diferentes também, e também investidores que querem um imóvel também que chame a atenção, que seja diferente e se destaque. A estrutura de custos do escritório seria os custos fixos, como aluguel, licença de softwares, funcionários, e também teria os custos variáveis, que é a contratação de parceiros em algum momento, né? Despesa de uma obra, um deslocamento e custos para aprimoramento técnico. E também esse caminho de receita, esse fluxo de receita, seria o valor do projeto, o valor de consultoria e o acompanhamento de obras e honorários que podem acontecer a mais, né? Pensando na visão geral do escritório, é tornar-se uma referência em arquitetura que une a tradição e inovação, contribuindo para a construção de uma identidade arquitetônica brasileira única. O objetivo a gente tem de tornar-se referência na arquitetura autoral que valoriza a cultura e a brasilidade, construir uma marca forte e memorável, reconhecida pela autenticidade e inovação, e desenvolver projetos residenciais e comerciais que se destaquem pela singularidade e conexão com a história. Então, não celebrar algo que não é nosso, mas olhar para dentro do nosso próprio país, entender que aqui a gente tem muita riqueza cultural, intelectual e material também. Valor é oferecer mais do que um projeto arquitetônico. Então, entregar a oportunidade de morar em uma certa obra de arte, né? Visto também que essa obra de arte tem muito do cliente, que vai ser a personalidade dele. O plano de marketing do escritório. Então, a essência da marca, né, o posicionamento, como que seria? O posicionamento é de uma arquitetura contemporânea com alma brasileira. O Estúdio 31 cria espaços autênticos que resgatam a cultura, história e essência que habitam. Palavra-chave da marca, para a gente trazer realmente o que acredita-se, né? Então, autenticidade, raízes brasileiras, arte, contemporâneo, identidade. O estilo de comunicação é tornar humano e poético até, né? E não trazer só vocabulário técnico, uma linguagem difícil. Então, trazer sempre uma linguagem própria, com toques culturais, com toques que busquem esse apelo mais poético até. E referências visuais brasileiras, de cores terrosas, texturas naturais, materiais locais. Aqui eu coloquei uma sugestão de paleta de cores, então vermelho, esse laranja, essas cores mais terrosas. Também cores mais fechadas, mais escuras, que também remetem ao oceano, fundo do oceano, a mata que tem no Brasil. Tudo isso para celebrar a natureza. O público-alvo, então trouxe aqui mais detalhado. Então, jovens profissionais e casais que buscam autenticidade e originalidade.
valorizam estética, o significado, mais do que tendências. Como eu disse anteriormente, não é um público que vai copiar tendências do mercado, e sim saber o que ele realmente gosta, o que ele realmente quer, e conseguir criar um projeto arquitetônico junto com um profissional que seja a sua cara. Então, é um público mais jovem, né? Então, estão em redes sociais como Instagram e Pinterest e pesquisam referências visuais. Como eu disse, é um público que ele vai ter a própria referência de arte dele. Aqui eu trouxe também a persona desse escritório. Então, seria a Bárbara. Ela tem de 35 a 40 anos. Um dos pilares da vida dela é família e amigos. E o que ela sente falta no espaço dela atual é a falta de funcionalidade, personalidade e aconchego. E o que ela busca em um arquiteto é o bom gosto, a boa comunicação, singularidade e praticidade. E ela está muito presente no Instagram. Os objetivos principais para esses 3 primeiros meses seriam atrair clientes e gerar o reconhecimento local. Já os secundários seria construir uma presença digital coerente com a identidade de marca. Então, montar um portfólio estratégico com projetos reais, acadêmicos e conceituais, né, nesse início, e criar uma rotina leve de marketing pessoal. Então, não trazer nada engessado, vendo que esse público é jovem e muito aberto. A presença online, eu separei 2 redes sociais que eu acho que seriam as principais, que é o Instagram e o Pinterest. Então, no Instagram, ter realmente um perfil do estúdio, um perfil pessoal, e trazer uma bio clara que remeta realmente e traga o que é. Então, a arquitetura contemporânea com alma brasileira, resgatando a autenticidade e cultura nos espaços de morar. Então, projetos online e presenciais. Então, essa bio já deixa bem claro do que trazer nesse início posts 2 vezes na semana, que é uma coisa que vê que possíveis concorrentes, né, da área são muito presentes no digital, então não perder esse espaço, e usar o feed como mini portfólio e os stories para mostrar nos bastidores. Então o feed, como esse mini portfólio, é muito importante para ser uma porta de entrada, ser realmente um caminho que o cliente pode seguir. E os stories para dar aquela aproximada, para dar uma humanizada. O Pinterest, a gente traria pastas temáticas, então autenticidade brasileira, materiais naturais, porque quem pesquisa sobre esses materiais, sobre essas referências, sobre essas estéticas, provavelmente estaria interessado no trabalho do escritório também. Então, postar referências e renders e fotos de projetos, enfim. Os conteúdos, né? Precisam ser conteúdos que despertem história e significado, já que é esse o público que a gente quer atingir. Então, histórias por trás de materiais brasileiros, taipa, pedra, madeira, cerâmica, mini estúdios de casa, então mostrar como que aquela planta do projeto foi resolvida, como que adotou o material, reflexões visuais, antes e depois, que chamam muita atenção, né? E reels curtos com frases-chave, né, que chamam a atenção. O portfólio estratégico, como eu disse, o Instagram seria um mini portfólio, uma portinha de entrada. Então, para montar realmente um portfólio, alguns concorrentes têm até mesmo sites que trazem todos os projetos, textos sobre os projetos e várias fotos, mas eu acho que isso seria uma coisa mais à frente, uma coisa quando o escritório já estivesse maior, mais consolidado. Mas para esse início, para trazer esse portfólio estratégico para a captação de clientes, o uso de projetos acadêmicos e conceituais que conversem com o propósito do escritório, né? E produção de renders autorais de espaço que representem o estilo, a criação de um PDFzinho, o link do Canvas que facilite, né, esse possível cliente acessá-lo e adicionar textos que remetam à identidade também. Parcerias e rede local, então, como eu disse antes, de parceiros que seriam muito importantes para o desenvolvimento da empresa seriam buscar artesãos, fotógrafos, designers, pessoas que a gente consegue conversar com o propósito e fazer colaborações simbólicas, então, nas redes sociais, posts compartilhados, entrevistas, trocar divulgações, essas coisas que já ocorrem no meio, né? E os próximos passos depois disso, para 4 semanas, né? Pensando nesse início, seria na primeira semana criar um Instagram,
a segunda semana, começar a publicar, começar a fazer esses materiais. A terceira, preparar esse mini portfólio. E na quarta, ter muita atenção e cuidado de como também esse público está recebendo o conteúdo, né? Então, conversar com o público e não deixar eles não verem que tem um lado humano do outro lado da tela. Agora, para o plano de comunicação da marca. Então, o propósito da comunicação é comunicar uma arquitetura contemporânea com a alma brasileira, mostrando que morar é viver com significado e autenticidade. Então, trazer esse apelo também para o lado de morar, para o lado de lá, para o lado que realmente vai ser a casa, que vai ser a sua cara. O público e o tom de voz, como são públicos mais jovens, um tom de voz humano, poético e, como eu disse anteriormente, não trazer esses jargões teóricos, né, que acaba afastando um pouco o público leigo. E as palavras-chave também, que remetem ao propósito da marca. Os canais principais, como eu disse anteriormente, o Instagram e o Pinterest, mas também o WhatsApp Business, para justamente não burocratizar o processo do cliente conseguir me alcançar. Então, ser algo um pouco mais próximo. Os pilares de conteúdos é a essência brasileira, contemporaneidade com alma. Então, tirar essa ideia contemporânea minimalista, tirar a ideia que contemporâneo é frio e mostrar que a gente consegue trazer um contemporâneo brasileiro com a nossa identidade. Educação e inspiração. Então, pequenos posts educativos simples, fáceis, para as pessoas que não são da área realmente entender um pouco do que é aplicado na casa delas. E humanização. Então, como eu disse anteriormente também, essa parte dos stories, de mostrar um pouco dos bastidores, acaba trazendo que mostra que tem um profissional humano do outro lado. E gera uma conexão do cliente, que é algo muito importante, visto que eu disse que precisaria ser um processo de muita colaboração entre o cliente e o profissional. O ritmo semanal sugerido, né, para esse início, como eu disse, a concorrência, né, possíveis concorrências, são muito presentes nas redes sociais. Então, 2 vezes na semana, naquele início, que às vezes não tem tanto material para realmente postar, quando o escritório está começando, mas tentar manter, mas ir aumentando esse ritmo, né? Então, ter um planozinho do que postar. Então, segunda frase, reflexão poética. Quarta, projeto, renda ou até mesmo um processo criativo. Sexta-feira, uma curiosidade, uma história cultural. E o extrazinho que são os stories. O engajamento, então, contar histórias, esse fato de storytelling gera muita conexão com o público. Fazer perguntas nos posts e usar as hashtags para ancorar esse conteúdo. A medição de resultados seria através do engajamento mesmo. E ter noção de quantas conversas foram iniciadas pelos clientes, quantos clientes buscaram. E os pedidos de orçamento, que é realmente quando mostra um interesse maior. Esse foi o plano de marketing, o plano de negócio, o plano de comunicação do Estúdio 31. Muito obrigada pela atenção.